Muito bom dia, a graça e a paz do Senhor esteja no seu coração. Estamos começando o nosso quinto dia do jejum da família. Glória a Deus, quando a presença enche a sua casa. Meu Deus, como nós precisamos de continuar crendo. Você descobre o tanto que você precisa da presença de Deus na sua casa, é quando você começa a orar todo dia com seu marido, sua mulher. Vai descobrir que, às vezes, mexe com coisas. O diabo ataca, de repente você começa a discutir. Fala, Jesus, eu estou orando, parece que a situação está meio tensa. É porque o inimigo fica inquieto quando há oração na casa. Quando a presença começa a entrar. É uma coisa poderosa, né? Certas coisas precisam elas são exatas, né? É como a luz e as trevas. Não existe, quando você entra no quarto escuro e acende o interruptor, e a luz entra, não fica assim metade do quarto escuro e metade do quarto claro. Não tem negócio entre luz e trevas. Quando a luz chega, a treva vai embora. É assim que funciona, é exato, né? Como disse o meu irmão ontem, como mulher grávida, não tem meia grávida, né? Existe, a mulher está grávida, não está. É a matemática, ele explicando, o engenheiro, matemática é exata, né? 1 mais 1 é 2, não é outra coisa. E a vida cristã, mais do que tudo isso, é uma realidade espiritual. Amém. Portanto, quando a sua casa é cheia de Deus, não pode ser cheia de demônios. Amém. Não pode ser cheia de opressão, vai sair, né? Muito bem. Mas também o tema do nosso dia é o amor é com firmeza. E esse é o verdadeiro amor, que precisa estar na nossa casa, na nossa família. Então, vamos ver isso. Eu quero que você saiba que o amor de Deus realmente produz mudança. É o amor que muda. Não são as regras, não são as obrigações, as tarefas. Isso tudo pode ter o seu lugar, mas só estabelecido nisso é passageiro. É como se, no entanto, o amor de Deus, sim, traz mudança. É como se você tomasse sol. Você vai para a praia ou vai para a piscina, toma sol, pega aí o seu bronzeado e você não pudesse fazer nada sobre isso, porque o sol vai causar mudança na cor da sua pele. E a mudança acontece sem você perceber, só porque você está exposto, sem esforço. Não requer trabalho da sua parte, nem a sua força de vontade. Da mesma maneira acontece quando você se expõe ao amor de Deus. Se expõe. É isso que nós estamos compartilhando nesses dias. É necessário se expor ao amor, porque é essa fonte de amor que vai afetar a nossa casa. As mudanças, elas são inevitáveis. Você ficará mais saudável, mais estável, com a mente mais aguçada, e a sua vida será coberta de bênçãos do céu. É que os crentes estão tão focados em andar em amor que se esquecem de que isso precisa ser feito com discernimento e sabedoria. Filipenses 1,9 diz, e também faça essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Paulo orou para que Deus fizesse que o seu amor abundasse cada vez mais em conhecimento e em todo discernimento. Essa palavra percepção aqui usada significa discernimento. Em Mateus capítulo 10, verso 16, Jesus disse que precisamos ser astutos como as cobras e simples como as pombas. Isso é sabedoria. Não é? Deus quer que você seja sábio. Amém. E também amoroso. O amor precisa ser com discernimento para não ficar uma coisa tola. De álbum de figurinha, né? Como tinha antigamente, a maré, 3 pontinhos. Não é. O amor não é fazer tudo que o outro quer, é fazer o melhor para o outro, que nem sempre é o que ele quer, principalmente quando você é criança, né? Mesmo com 40, 50 anos de idade, porque tem, né? Então, às vezes, olho para algumas respostas ao amor nos relacionamentos humanos e me pergunto por que não são respostas positivas. Então, por exemplo, pais que amam
Pais que amam seus filhos, seu filho adolescente, com amor verdadeiro, mas mesmo assim, parece que o filho não se importa com aquele amor. Certamente existe algo errado ali. Talvez porque ainda queiram controlar o filho, ou veem ele ter eterna criança, né? Isso é um problema mesmo. Pais que nunca respeitam que o filho cresceu e ficam tratando dessa maneira, causando desprezo. Chega-se um momento em que é preciso deixar os filhos aprenderem a lidar com as consequências das suas ações, para que eles cresçam, para que eles tenham essa experiência. Veja, o pai do filho pródigo, ele não disse para ele: por favor, não vá embora, meu filhinho, eu compro mais ouro, e o que você quiser, por favor, não vá. Não, o pai não fez isso. O pai permitiu, embora realmente ele amasse o seu filho, ele deixou ele ir para o bem dele. É um fato de que o verdadeiro amor vai liberar seu filho para enfrentar as consequências das suas escolhas. Eu acho que uma das grandes características do amor é a autonomia. É deixar que as pessoas e os nossos filhos, também dentro dos seus limites, do seu tempo, né, claro, tenham as suas próprias experiências. E quando o rapaz voltou para casa, depois de experimentar as consequências das suas escolhas terríveis, ele voltou amando mais o seu pai e sentindo mais respeito por ele, porque percebeu que o pai permitiu que ele vivesse isso, ainda que ele sabia que não era o melhor. Por que ele sentiu isso? Porque na sua volta, ele aí sim se percebeu realmente o quanto ele era amado, até pelo pai aceitá-lo de volta naquelas condições. Portanto, um amor forte não causará separação entre pais e filhos. Mas um amor fraco, ou um amor que brota da insegurança e do desejo de controlar os outros, vai afastar os filhos. E vai afastar marido e mulher também. Quando você quer controlar, você está tomando o lugar de Deus. O amor não é assim. O amor deve ser com discernimento. Como cristãos, nós somos pessoas verdadeiramente amorosas e perdoadoras, porque esse é o espírito do Evangelho, é o espírito de Cristo, não é? Não temos amargura no nosso coração, temos, não é? O problema é que algumas pessoas perdoam sem sabedoria. Não é porque eu não tenho mágoa ou ressentimento que eu tenho que ser amigo de quem enfiou a faca nas minhas costas. Eu devo perdoar? Devo, mas vou continuar sendo amigo dele? Não. É impressionante como isso não entra na cabeça das pessoas. Isso não é sábio, isso é tolice. Então, se a sua filha estava noiva, você gostava muito do rapaz, e ele larga ela, no dia do casamento ele some. É um trauma horroroso, ela é exposta, uma vergonha terrível, chacota, prejuízos, a festa estava pronta, trauma horroroso. Aí agora, depois ele aparece arrependido, né, casa com outra, e você vai falar para sua filha: não, minha filha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu entendo, está perdoada, ele está perdoado, foi ruim, mas é meu amigo. Pai, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa, que falta de respeito com a sua filha. Deve perdoar? Deve, mas vai continuar amigo, seu amigo, e você não está nem aí para sua filha? É preciso ter coerência com as coisas. Não vou desejar que ninguém vá para o inferno, ou ainda que eu deseje, eu vou rejeitar. Que isso não é do Senhor. Mas Deus vai nos dar graça para perdoar, para amar, mas nem sempre é possível a restauração da comunhão. Né? Que coisa séria. Então veja, você precisa perdoar as pessoas, mas também precisa deixá-las enfrentar as consequências dos seus atos, que isso é outra coisa. Eu te perdoo, querido, mas por seu bem, você tem que resolver o seu problema. Há pessoas que vêm pedir ajuda da igreja, mas algumas vezes nós descobrimos que eles estavam enganando a igreja, passando a perna. Quando isso acontece, eu não ajudo mais. E então, me exortam a ser mais amoroso. Eu sou amoroso, mas não posso apoiar pessoas enganadoras, continuar enganando. Não pode, não faz sentido que o tesoureiro roube, você perdoe e coloque de volta. Isso é tolo, não é? Quando roubam de mim, eu perdoo, esqueço o assunto. Porém, quando roubam da igreja, não posso agir assim, pois nesse caso não seria amor, mas conivência. Conivência. Deus
não assine embaixo disso. Nesses dias, eu me posicionei sobre o momento político. Muitos me criticaram e até me ofenderam. Já perdoei, já esqueci. Contudo, aqueles que insistem em me contradizer para desviar os irmãos, rapidamente descobrem a minha firmeza. Bom, mas alguém pode perguntar, mas Jesus não disse no Sermão da Montanha que se alguém nos der um tapa do lado direito, devemos dar o outro, lá em Mateus 5,39? E depois lá no 5,41, um segundo exemplo, o Senhor não disse que se alguém obrigar a andar 1 milha, devemos ir com ele 2? Muito bem, infelizmente, essas instruções do Senhor têm sido muito mal interpretadas pelas pessoas. Não é? É necessário você entender o contexto em que Jesus está falando as coisas aqui. Uma pessoa, então, falando do tapa na cara, uma pessoa, por exemplo, destra, não consegue dar um tapa na face direita, né? Porque está do mesmo lado. Né? Você está do outro lado, aliás, que para eu dar um tapa, eu estou dando do outro lado. Se você estiver na minha frente, eu vou dar um tapa na sua cara, vai pegar do lado esquerdo. Para eu bater no direito, tem que fazer assim, né? De um opositor, a não ser que o faça com as costas das mãos. Bater com as costas das mãos era, naquela época, uma forma de desafiar uma pessoa nos dias antigos. No tempo de Jesus, isso significa de bater assim, né, porque não é forte, eu te desafio a lutar contra mim. Era chamar para briga, como diz aqui hoje, né? Então, o Senhor Jesus está se referindo à eventualidade das pessoas o desafiarem a lutar. Isso pode acontecer entre pai e filho, marido e mulher, não com tapa necessariamente, com as costas das mãos, né? Não queira ser... também não é sábio você querer ser categórico, não vou ser bíblico agora, quando eu quiser brigar com a minha mulher, vou dar um tapa com as costas, vai preso hoje em dia, porque não é assim mais, né? Você desafia, mas você desafia de outras maneiras, né? Nesse caso, não deixe que as ações das pessoas determinem como você vai reagir. Não deixe que elas controlem você, porque alguém pode te chamar para briga e você não precisa perder o controle. Você decide se vai entrar ou não. Isso é ter o controle, né? Só porque alguém o desafiou, não significa que você deve aceitar o desafio. O que o Senhor está dizendo é, assuma o controle das suas ações. Não seja uma pessoa que reage, seja uma pessoa que age por sua própria iniciativa e não em reação a algo que foi feito contra você. É interessante que o diabo é reagente, sabia disso? O diabo nunca começa nada, ele é reagente. Ele percebe o que Deus está fazendo e reage. Então, todas as vezes que você, ou pelo menos reage na carne, né? Porque você pode reagir no espírito, mas quando você reage de uma maneira carnal, você está fazendo do modo maligno. Você está debaixo de influência de demônios. Sério, né? Então, quando você for atiçado na sua carne, não reaja de uma maneira carnal. Ore mais um pouco. Amém. Ouça o Espírito. Perceba o que Deus quer que você faça, né? Para que você se pareça mais com Deus. Escolha como você quer agir. Não deixe que as decisões de outras pessoas o afetem. Ninguém pode deixá-lo com raiva. Não dê esse poder para ninguém. Amém. Que coisa, né? A gente acha que não, eu não tenho esse controle. Tem sim. Mas é preciso fazer isso em Deus. No outro exemplo, Jesus disse, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O que acontecia naquela época? Naqueles dias, os romanos governavam Israel porque haviam conquistado o país. E o governo romano sobre Israel tinha uma lei que autorizava o soldado romano a obrigar qualquer israelense a carregar a sua carga, a sua mochila pesada. Mas isso era permitido com controle, só podia fazer isso 1 milha. Senão, o soldado podia exigir, mas não mais que 1 milha, que deve dar 1,6 km, como que é 1 milha? Mais ou menos isso. Então, quando um soldado romano obrigava um israelita a carregar sua carga por 1 milha, ele não tinha escolha, ele era obrigado. Então o que Jesus fala? Se alguém te obrigar a andar 1, surpreenda ele. Quando você tiver feito a 1ª milha, diga a ele que você ainda vai carregar por mais outra. Nesse momento,
o romano não tinha mais poder, porque ele só podia te obrigar a uma, mas na segunda foi você que decidiu. Então foi você que assumiu o controle. Não é? Essa atitude coloca no comando. Jesus está dizendo que não devemos permitir que as ações das pessoas nos afetem. Mas há uma diferença entre alguém me agredir e agredir a minha família ou a igreja. São duas coisas. Aí entra a sabedoria de novo. Uma coisa é o que você faz comigo, outra coisa você faz com a minha mulher, com os meus filhos ou com a igreja. Se fazem algo contra mim, a resposta é dar a outra face e perdoar. Mas se alguém tenta fazer algo com a minha esposa, as minhas filhas, pode ter certeza de que eu não ficarei parado dando a outra face, vou dar outra coisa. É esse discernimento e essa sabedoria que falta às vezes nas pessoas. Se alguém fizer algo errado com você, não reaja. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. No entanto, como igreja, como sociedade, como família, você não deve dar a outra face. Talvez você está tendo dificuldade de compreender isso, mas isso é o bom senso das coisas. Eu sou responsável pela minha família, não posso deixar que alguém chegue lá e faça o que quiser com a minha mulher e meus filhos. Eu posso reagir em relação a mim, porque eu sou responsável por mim mesmo, pelas minhas ações e reações, mas não posso permitir que alguém abuse da minha casa ou da vida da igreja, porque sou responsável sobre ela, não é? Não adianta ficar aí sem fazer nada e dizer que isso é amor. Não, isso não é. Isso é falta de bom senso. Você é bom, você deve ser bom, mas não bonzinho. É um problema quando, em vez de andar em amor, estamos andando com medo e covardia. E o pior, colocamos um rótulo nisso e chamamos de amor. Amor não é isso. Uma das piores coisas é confundir ser bom com ser bonzinho. Se não está claro para você, entenda que o bonzinho é aquele que faz de tudo para ficar bem com todos o tempo todo. Jesus não era bonzinho. Não era bonzinho. Os cristãos pensam que Jesus era apenas um cara bonzinho, mas não é assim. Se você realmente quer ser como Jesus, haverá momentos em que ele lhe dirá para ter coragem, levantar-se e posicionar-se. Virar a mesa dos cambistas. Numa ocasião, Jesus foi convidado para pregar numa sinagoga. Enquanto ele estava lá, vendo uma mulher que estava curvada por 18 anos, ele curou aquela mulher. Até aí, tudo bem. Mas, você sabe, o que o fariseu, que naquela época era o pastor da mulher, o chefe da sinagoga, fez? A Bíblia diz que esse líder falou para a multidão: vocês vêm aqui para ser curado outro dia, sábado não. Porque ele não teve coragem de falar diretamente com Jesus. Ele pegou e falou, deu um recado para todo mundo. Estava passando um recado para Jesus. Não se esqueça de que Jesus era o pregador convidado naquele dia. E aquela mulher era membro da sinagoga que estava debaixo daquele outro líder. É como se eu convidasse um pregador aqui para pregar e ele curasse ali a minha ovelha derrubando ela. Ele fala, você quer curar? Cura. Derrubando, não. Eu interferisse, ou dissesse para as pessoas isso. Jesus não disse, ele não respondeu, sinto muito, eu não queria trazer nenhum constrangimento para a congregação. Às vezes, eu não consigo me segurar, mas eu prometo, que vou me comportar melhor da próxima vez. Ele não falou nada disso. Ou do tipo, pessoal, me desculpem, eu deveria ter falado primeiro com o líder da sinagoga, para saber se eu podia curar no sábado, eu não falei com ele. Não foi isso que o Senhor disse. Jesus respondeu, hipócritas. Ele era o convidado, mas foi isso que ele falou para o pastor na frente da congregação. Essa é a lição que faltou no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Lucas 13:15 diz, disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-los a beber? Por que motivo não se devia de livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então, Jesus expôs a hipocrisia, a tolice, a falta de bom senso. Veja, ele era bom, mas não foi bonzinho aqui não.
como diz o ditado hoje, né? Não passou pano, né? Ele é amoroso, ele é compassivo, mas também é poderoso e bom. Ele é o verdadeiro pastor. O pastor segura a vara, não para bater nas ovelhas, mas para protegê-las. Que coisa, né? Então, nós temos uma vara, mas para proteger do lobo, não para bater nos irmãos. Mas o tolo, você dá uma vara na mão dele, ele bate nos irmãos. E passa a mão no lobo. Puxa vida. Senhor, tenha misericórdia de nós. Né? Ele é o verdadeiro pastor. O pastor segura a vara, não para bater nas ovelhas, mas para protegê-las. Se um lobo vem, é contra ele que a vara deve ser usada. Jesus não era bonzinho, mas era uma pessoa amorosa. Quando o leproso veio, ele foi muito doce com ele. Ele era amável com as crianças, mas não tinha tempo a perder com hipócritas que tinham atitude do tipo: conheço bem a Bíblia, sou mais santo que você. Não, Jesus nunca chamou uma prostituta de hipócrita, que coisa. Ou um cobrador de impostos de cobra venenosa. Não, ele não fez isso. Mas chamou os fariseus de raça de víboras. Esse é o Jesus da Bíblia. Jesus é o que nós queremos, o Jesus da Bíblia. Nosso coração deseja um herói. Há um herói em cada um de nós, homens. Homens não devem perder a sua masculinidade. Quanto mais cheios do Espírito, mais masculinos nos tornamos, mais firmes, porque nos parecemos mais com Cristo. Ouça com atenção, ser homem é uma questão de nascimento, mas agir como homem é uma questão de escolha. E você pode decidir hoje. Vou lhe dar outro exemplo em que Jesus foi convidado por um fariseu para o jantar. Ele nunca insultou as prostitutas e os cobradores de impostos, mas falou com dureza e com firmeza com os fariseus. Porque eles eram um obstáculo para o bem do rebanho de Deus que ele veio para salvar. Então preste atenção, se você atrapalhar, você forçará Jesus a agir, porque ele ama as ovelhas. Lucas 11:37 diz, ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Imagina a cena. Então, entrando, tomou lugar à mesa, na casa do sujeito. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro antes de comer. Você convida alguém para ir jantar na sua casa e a pessoa não lava a mão e senta na mesa. Vocês estão observando. Jesus olhou para o fariseu, o cara nem falou nada. Aí deve ter demonstrado, né, aquele olhar assim, como disse, vai lavar a mão, porque era uma obrigação da lei. Jesus olhou para o fariseu e disse, lá em Lucas 11, vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro vocês estão cheios de rapina e perversidade. Puxa vida, sua mão está limpa, mas seu coração está horrorosamente sujo. Aquele cara era o anfitrião. Jesus havia sido convidado para jantar. Uau, eu amo Jesus, ele é o homem dos homens. Olha o que diz a Bíblia aqui em Lucas 11:40, vamos ver essa história. Insensatos, ele respondeu, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dá esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus, mestre, dizendo estas coisas, também nos ofende a nós outros. Mas ele respondeu, ai de vós também, intérpretes, que é o outro convidado que estava lá. O cara foi dar palpite, sobrou para ele também. Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Eu fico pensando, eu acho que eu não sou homem o suficiente para fazer um negócio desse. Da casa da pessoa, falar desse jeito, e o amigo dele dá palpite, eu dou outra lapada nele também. Mas Jesus o doutor da lei disse que também estava ofendido com Jesus, mas o Senhor, em vez de pedir desculpa, deu-lhe uma porretada. Jesus amava os fariseus, Jesus amava os doutores da lei,
Mas em seu orgulho e arrogância, eles eram um obstáculo para a obra de Deus. Isso pode parecer estranho, mas talvez era uma maneira de chacoalhá-los. Tentar abrir o olho do cara, às vezes você tem que dar, né? O Senhor sabe distinguir ovelhas de lobos, no entanto. É como se um pastor dissesse: devo mostrar amor à criação de Deus e, portanto, também a este lobo. Assim, ele põe em perigo o seu rebanho, né, de ovelhas, se ele demonstrar amor para o lobo. Você não pode fazer isso. Onde está o amor pelas ovelhas? Não podemos tratar os lobos como tratamos as ovelhas. Não há como. Para você amar uma criança com câncer, você tem que odiar o câncer, porque o câncer está matando ela. Para eu amar as minhas ovelhas, eu tenho que ter firmeza porque está querendo trocar nelas. Empolei. Irmão, você não tem noção, é porque você está aqui no outro mundo, só um parênteses. Né? O irmão me procurou outro dia aqui, no culto, domingo. Vou aqui, ninguém conhece ele, né? Nem estou expondo a situação exatamente. Mas ele queria fazer algo. Foi aquele dia que o pastor colocou aqui sobre a questão do casamento, né? E ele falou: pastor, é novinho, casei muito cedo. Vou aqui entrar no detalhe da teologia, só do que estava angustiando a alma da pessoa. E eu não sei, eu acho que eu quero casar de novo, apesar, né, do que foi dito e tal. Se eu casar de novo, Deus vai me mandar para o inferno? Quer dizer, uma pessoa que faz uma pergunta dessa, claro que ele chegou agora, mas é o que ele está ouvindo a vida toda. E eu falei: irmão, não confunda as coisas. Não é porque talvez não seja o melhor e a direção primária de Deus, que agora Deus vai mandar você para o inferno. Eu falei: quantas coisas meus filhos fazem que não é o que eu gostaria que eles fizessem? Mas vou expulsar ele de casa? Ou vou lá no cartório? Mesmo que, aliás, nem tem jeito. Mesmo que eu fosse no cartório e tirasse o nome dele, não vai largar de ser meu filho. Você está achando que Deus vai mandar você para o inferno? Eu falei: ele não te mandou para o inferno quando você era pecador? Carregado de pecado, ele te salvou? Não, vai mandar você para o inferno quando você é filho? Veja que teologia horrorosa. Falei: você não é daqui? Eu cheguei faz pouco tempo. Então, oprimido, assim, angustiado, porque ele falou para mim o tempo todo. Eu fico pensando se eu não vou perder, pastor, porque daí nós já mudamos o assunto, né? Eu falei: porque se você pensa assim, fico pensando que você também, toda hora que você erra outros erros, você deve ficar, eu fico demais, eu fico sempre pensando: será que hoje eu perdi de novo? Eu falei: pois é, a sua ficha de salvação deve estar cheia de Rorex. Deus apaga, escreve de novo. Apaga, escreve de novo. Deus não está brincando disso. Mas você vê, o irmão vivia, estava oprimido, porque a teologia horrorosa, pensamento ruim de Deus. Então, esse irmão, eu tenho que amá-lo, mas eu tenho que combater o fariseu que ensinou isso para ele. Não tem jeito, percebe? Coisa, né? Bom, nos lobos damos uma porretada com a vara, mas quantos de nós faremos isso no jantar para qual fomos convidados? Eu não vou negar, eu acho que eu não faria. O amor precisa ter firmeza devida, porque o amor é com firmeza. Certa vez, Paulo estava pregando ao governador de uma ilha e apareceu um mágico chamado Elimas, que começou a resistir o apóstolo. Este homem era um mago, e até seu nome era falso, porque seu nome hebraico era Bar Jesus, que significa filho de Jesus. Ele era filho do diabo. Paulo estava falando e pregando o evangelho para o procônsul, Sérgio Paulo, um homem inteligente, que chamou Barnabé e Paulo para ouvir a palavra de Deus. Mas o mago Elimas estava tentando distrair o procônsul da fé. E a palavra de Deus diz, então, que Paulo, cheio do Espírito, não na carne, cheio do Espírito, falou a ele: veja bem que ele foi movido pelo Espírito, em Atos 13:9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, diz: ó filho do diabo. Você já chamou alguém de filho do diabo? Cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor e vai ficar cego. Puxa,
não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Que coisa, hein? A pastora Luiz fala que se ele fosse um super-herói, era esse o poder que ele queria ter. Colocar cegueira no inimigo. Ele não enxerga você, né? Realmente é algo impressionante. Mas, veja, aquele homem, ele estava atacando Paulo? Não. Ele queria impedir a pregação do evangelho. Paulo chamou de filho do diabo. Ele disse: eis agora a mão do Senhor está sobre você. Pregador, esse aqui é o apóstolo da graça. E você ficará cego. E o mais incrível é que Paulo falou tudo isso cheio do Espírito. Quando vou a alguns lugares sozinhos para pregar e há pessoas me atrapalhando, eu fico me perguntando, será que preciso fazer isso também? Mas sempre há alguém para dizer que a atitude de Paulo não foi amorosa. Entretanto, lembre-se de que ele falou cheio do Espírito. A verdade é que Paulo era mais parecido com Jesus. O governador precisava ouvir a palavra, e aquele feiticeiro estava obstruindo o caminho. Deus amou tanto o procônsul que removeu todo o obstáculo. A misericórdia de Deus foi mostrada de qualquer maneira, porque ele ficou cego apenas por um tempo. Veja, a palavra aos homens, toda mulher, voltando aqui agora, uma palavra aqui para os homens, toda mulher, ela é atraída por um homem de verdade. Aqui o meu... Esse é o problema. É obstáculo. Amarrado. Raça de víbora. Sai do meu iPad. Deu uma palavra aqui para você que é homem, não é? Toda mulher é atraída por um homem de verdade. É por isso que as mulheres se apaixonam muitas vezes por personagens heróicos do cinema, né? Ficam ali toda alvoroçada. As mulheres simplesmente amam um homem que é altruísta, que é decidido. Por causa disso, muitas mulheres são atraídas por bad boys, aqueles garoto mal, né? E as pessoas não entendem por quê. Eu vou lhe dizer por quê. Porque caras maus, entre aspas, mostram uma aparência de força e masculinidade. Não são. Muitas vezes estão escondendo atrás, mas mostram a aparência. Enquanto isso, os meninos em nossa igreja não pedem, não tomam decisões, apenas dizem que amam Jesus, mas são fracos. Aí uma mulher não gosta dele. Obviamente, é terrível se casar ou ter um relacionamento com um bad boy, porque logo elas descobrem que esses caras não são o que pensavam. Na realidade, eles não são realmente viris, apenas fingem. Também não estou encorajando você a ser um bad boy, gospel. Mas, por favor, não seja um homem bonzinho, em outras palavras, emasculado, fraco, que não toma decisões, que não direciona né? Também, cuidado, essa história, né? Como disse o pastor aí outro dia, que a mulher está empolgada que o marido dela chamou ela para sair, mas fica naquela, não sei onde a gente vai, onde você quer ir, amorzinho. Ela também não sabe, não, você que devia ter pensado. Você pode até dar 2 opções para ela, mas foi você que deu as 2. Mulher gosta disso, não, nós vamos em tal lugar onde esses 2 são bons, você vai gostar, tal. Né? Também, homens de Deus são amorosos, são gentis, mas também são corajosos. São fortes e viris. Um dia eu estava... Vou falar de mim, não. Um dia que eu derrubei um segurança em favor da minha mulher, lá na Espanha. E a polícia foi lá no hotel atrás de mim. Mas não falou que era segurança. Tacou a sacola dela no meio da rua, achei que era ladrão. Peguei, dei uma gravata nele e joguei na rua. Aí a polícia foi lá, mas você bateu no segurança. Eu falei, não, ele que agrediu minha mulher sem mostrar o crachá. É porque achou que ela tinha pego alguma coisa. Não tinha, né? Estava tudo certo, as notas estavam lá. Às vezes é necessário. Quando estava para entrar, o vosso pastor já era pastor. Quando estava para entrar na terra prometida, mas é o que eu estou falando, não é?
fez contra a minha mulher. Mas o dia que na festa caipira que um rapaz cuspiu na minha cara, eu não bati nele. Porque era contra mim. Aí eu chamei a polícia. Porque eu não ia enfrentar ele no braço, né? O Senhor nos ajude. Então, quando estava para entrar na terra prometida, Deus disse a Josué: seja forte e corajoso. Nós precisamos de homens assim. Há momentos em que você precisa colocar o pé no chão, sabendo que ouviu a Deus e não deve permitir que ninguém o impeça, porque você é homem. Não há problema em discutir com a sua esposa, mas no fim, quem toma as decisões? Quem assume a responsabilidade? É você, o homem. Sempre que você for a um funeral, lembre-se, é tudo culpa de Adão, não é de Eva. Mas especificamente é tudo culpa do silêncio de Adão. Adão foi o único a quem Deus disse qual árvore evitar, de qual árvore ele não poderia comer. Eva ainda não havia sido criada, Deus havia falado com Adão primeiro. Eva foi criada mais tarde. E, portanto, ela não sabia disso, mas Adão deveria ter liderado sua esposa. Quem comeu a árvore primeiro foi a Eva, mas Deus chamou Adão para conversar. Porque ele omitiu. Quando o homem se cala, o diabo fala com a mulher dele e acaba com a casa dele. Eva foi criada mais tarde, né? Adão estava junto quando a serpente falou com a sua esposa e mentiu para ela sobre a árvore. A mulher respondeu sem ter um entendimento completo. A serpente falou e ela respondeu. Depois novamente falou com ela e ela respondeu. Tudo isso enquanto Adão estava em silêncio. Ele não estava em outro lugar. Ele estava bem ali, ouvindo a cobra mentindo para sua esposa. E o silêncio de Adão foi se perpetuando ao longo das gerações. Deus estabeleceu que hoje homens cheios do Espírito abrirão a sua boca. Diz-se que o mal reina porque os homens bons se calam. Ao longo dos anos, aconselhei vários casais que estavam prestes a terminar o casamento. Não por causa do adultério, embora essa tenha sido a causa muitas vezes, mas frequentemente era porque as mulheres estavam cansadas do silêncio de Adão. O problema da mulher é que ela fala muito. Sempre que um casal vinha aconselhar comigo, eles se sentavam na minha frente. Eu então olhava para o homem, porque ele é o chefe, o líder, ele é o sacerdote da família, e perguntava, qual é o problema na sua opinião? E em vez de ele me responder, a mulher tomava a frente, falava muito. Perguntava para o homem, ela que respondia. A certa altura, eu olhava novamente para o marido e dizia, você gostaria de me falar qual é o problema na sua opinião? E a esposa começava a falar de novo. Nem sei dizer quantas vezes isso aconteceu, mas as mulheres são ótimas. Deus as fez inteligentes, embora alguns homens as considerem bonitas e estúpidas. Certa vez um homem discutiu com a sua esposa e disse-lhe, não sei por que Deus fez vocês mulheres tão lindas, mas tão estúpidas. A esposa então respondeu, é simples, Deus nos fez bonitas para que vocês pudessem se casar conosco e nos fez estúpidas para que pudéssemos ter coragem de casar com vocês. Pode rir da piada. Quando o marido não assume suas responsabilidades, mais cedo ou mais tarde, a esposa assumirá. Porque o marido sempre deixa que ela decida. Homens, tomem as decisões. Homens e mulheres são iguais, mas Deus fez do homem o cabeça e não a mulher. Deus fez do homem o líder. Então, homem, quando você toma decisões, mesmo que sejam más decisões, você libera poder, libera energia, libera força. Tome decisões. Você é o rei, o sacerdote da sua casa. Mulher, comece a honrar o seu marido como tal. Sei que há momentos em que você se sente mais inteligente, mas deixe o homem decidir. Submeta-se a ele. Você vai dar poder para ele. E ore para que Deus enche o seu marido de sabedoria. Não tire a autoridade do homem. Não diminua sua virilidade. Deixe ele tomar decisões. Deixe-o ser o verdadeiro homem com o qual você se casou. Há momentos em que o homem de Deus precisa derrubar as mesas dos cambistas e expulsar aqueles que tentam escravizar outras pessoas, enganando-as, porque ele se preocupa com a casa de Deus e que você seja esse líder.
né? Isso é a sabedoria do amor. O Senhor nos dê graça para compreender essas duas coisas. Ao mesmo tempo, nós protegemos, nós somos dóceis, gentis, amorosos, mas não somos fracos, somos firmes, tomamos direção, decisões, proteção, fazemos o que a ocasião pede, não reagimos a favor de nós mesmos, mas reagimos em favor de outros que estão debaixo da nossa proteção. Isso é o amor verdadeiro, o amor que se posiciona. Amém. E nós poderíamos aqui citar tantos exemplos que pais devem fazer com filhos, o marido com a esposa, e em circunstâncias adversas, diversas que acontecem conosco. Eu acho que esse amor tão distante do mundo, tão longe das telas de Hollywood, mas tão presente em Cristo, precisa ser visto com mais clareza. Ser amoroso não é ser fraco, não é ser frouxo, é ter a firmeza devida para o bem das circunstâncias, das pessoas que estão ao nosso lado. Que o Senhor nos ajude a isso. Vamos orar por um minuto. Hoje passou muito da hora, né? Meu Deus. Mas, graças a Deus por você que está aqui. E por você que está conosco aqui assistindo também. Vamos orar por um minuto. Só faz uma oração. Fala, Senhor, me ajuda. Ajuda a amar firmemente. Embora no final aqui é uma palavra para os homens, a mulher também ama o filho, né? E também é mulher de Deus e em algumas circunstâncias necessário aprender a exercer esse tipo de amor. Pai, nós não queremos amar como o mundo ama. Não somos ignorantes, brutos, arrogantes, nada disso. Mas nos ajuda a ter o entendimento e a sabedoria para viver o amor verdadeiro, que é, sim, que é manso, que é humilde, que é amoroso, que é gentil. Oh Deus, que chora com os que choram, que se compadece, Amém. tem empatia, mas que é firme contra o lobo, contra o fariseu. Oh Deus, que perdoa, sim, que sofre o dano pessoal, mas que se posiciona em favor dos demais. Nos dê essa graça para separar as coisas, para ter bom senso na hora de amar. Nos ajude a praticar esse amor dentro de casa, Amém. na vida da igreja, Amém. a ter clareza e sabedoria de todas essas coisas. É a minha oração pelos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você também que está aí conosco nas redes sociais. Vou tentar amanhã também fazer a leitura do dia, tá bom? E deixar salvo para você, porque a gente não tem a oração de manhã. Mas nós temos oração todas as noites, aqui às 19h30, né? Culto. E orações às 7 horas da manhã, no prédio e aqui no Instagram também, tá bom? Deus abençoe a sua vida, final de semana abençoado. Temos culto no domingo. E amanhã, para você que é solteiro, quer deixar o convite, nós temos um culto aqui para solteiros às 5 da tarde, no sábado, né?